pessoal, a paz do Eterno. Estamos fazendo esse vídeo para que a gente possa aprender mais sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. Há muitas doutrinas, infelizmente, no mundo hoje, que distorcem as Escrituras, né? E uma delas se refere a esse tema desse estudo de hoje, que o tema é: o ladrão da cruz já está no paraíso? Isso é uma pergunta. Eu já respondo: não. Claro que não. Aquele acontecimento que existiu lá, onde estava o nosso Senhor Yeshua e dois ladrões na cruz, muita gente entende que aquele ladrão já está no céu salvo. Outras ainda acreditam que ele intercede. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos estudar as Escrituras. A gente vai aprender hoje aqui que aquele ladrão não está no céu. Ser humano nenhum foi feito para viver no céu. Vamos viver na terra. A gente vai ver aqui hoje, diante de alguns textos bíblicos. Agora a gente tem que ler Bíblia. A gente tem que estudar, senão a gente não vai compreender. E o texto que se refere, que é em Lucas capítulo 23, versículo 43, a gente tem que entender ali que o que vai mudar ali é a tradução. Precisamos entender isso aqui. E a gente vai compreender durante o estudo. Então, a tradução, quando João Ferreira de Almeida traduziu para o português, houve um equívoco, tá? Houve um equívoco em relação à vírgula, aos pontos. E dessa forma, a leitura daquele texto ficou mal compreendida pelas pessoas. Mas se a gente se aprofundar e ler com calma, a gente vai ver que ele não está dizendo aquilo que o mundo pensa, que ele já estava no paraíso, ou que ele, no momento que o nosso Senhor ia ressuscitar, ele também iria com ele morar no céu. Claro que não, tá? Então, primeiro de tudo, para a gente entender aquele texto e entender a passagem bíblica do ladrão na cruz, a gente tem que compreender o nascimento do ser humano. Algo que eu venho falando há muito tempo. Precisamos entender o nascimento do ser humano, a morte do ser humano e qual estado ele está no momento que ele morre. E dessa forma a gente vai entender que aquele ladrão não está no céu. Haverá um processo entre a ressurreição, a condenação e a salvação. Mas esse processo nós precisamos entender. Porque quando o Filho do Homem vier, todos ressuscitarão. Um para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Então como é que esse homem já está no paraíso? Se o paraíso a gente vai receber na vinda do Filho do Homem. Aí vai ter as tribulações, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que nós temos que ler a Bíblia para entender os textos. Abra a tua Bíblia em 1 Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, para que a gente possa compreender o nascimento do ser humano. Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, que diz assim: o eterno Deus modelou o homem da argila do solo, do barro. Então ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Então nós somos hoje uma alma vivente. Então entendemos o processo do nascimento? Deus modelou do solo, da argila, do solo, do barro, Adão, e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E ele se tornou uma alma vivente. Entendemos aí o nascimento do ser humano. Então vamos entender agora o processo da morte. Então quando o ser humano morre, o que acontece? Aí você tem que abrir Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: antes que o pó volte à terra, de onde veio, o sopro, o fôlego de vida, volte a Deus que concedeu. Algumas Bíblias vão falar que o espírito volte a Deus, mas já entendemos que o espírito significa rua, em hebraico, que é traduzido como fôlego, vento, sopro. Entendemos aí? Então, quando o ser humano morre, o fôlego sai do ser humano, o sopro, e volta para o eterno. E o corpo, que foi feito do barro, se torna pó e volta para a terra.
Esse é o processo do ser humano. E como é que o ser humano está hoje, Valmir? Aí se você ler Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo do 5 ao 6, lá ele vai dizer bem claro de que como o ser humano está, sem consciência nenhuma, está dormindo sono profundo. E tudo o que se passa aqui na terra, ele não tem conhecimento de nada. Mas eu quero pegar outro texto para que a gente possa se aprofundar. Davi falando, Eclesiastes é Salomão, Salmo 6, versículo 5. Olha o que Davi diz. Se eu morrer, como vou lembrar da sua existência? Então você vê que Davi já tem consciência de que quando ele morrer, ele está dormindo um sono profundo. Que como é que ele vai lembrar da existência do Eterno? Se ele morreu, se o fôlego dele saiu dele e voltou para o Eterno e o corpo está na terra. Então ele não está com consciência nenhuma. Ele está morto, está dormindo um sono profundo. E em seguida ele diz, entre os mortos, quem o louvará? Salmo 6, versículo 5. Entre os mortos, quem o louvará? Quer dizer, entre os mortos, quem é que vai louvar o Eterno? Ninguém, porque as pessoas estão dormindo um sono profundo. Olha o processo do nascimento, olha o processo da morte, e precisamos entender como o ser humano está depois da morte. Qual é o processo? Como é que ele está? E a gente já entendeu. Ele está dormindo um sono profundo. O fôlego volta para o Eterno e o corpo volta para a terra. Então aqui a gente já compreende que aquele ladrão, quando ele morreu, ele teve o mesmo processo. Que o fôlego que fazia com que ele existisse, que nós somos alma vivente, voltou para o Eterno e o corpo dele voltou para a terra. Que a gente vai ler o texto com calma, para que a gente possa compreender, tá? Então, agora a gente vai abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 23 e versículo 39 ao 43. A gente vai ler do 39 para ficar uma compreensão melhor, tá? Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. 39 diz assim: um dos dois malfeitores, suspenso na cruz, o insultavam, dizendo: não és tu o Cristo, o Messias? Um deles falava isso. Salva-te daqui mesmo e a nós. Então, um zombava dele. Se és o Messias, o Filho de Deus, então salva tu e a nós desse sofrimento? Versículo 40. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer teme a Deus, estando na mesma condenação? Tendo que o outro ladrão, ele já tinha de consciência de quem estava com ele ali de lado na cruz. Porque ele já ouviu falar sobre o Messias. E ele sabia que aquele homem ali era um homem de Deus, era o Filho de Deus. Ele tinha essa consciência, porque ele morava ali em Israel e ele sabia que muitas pessoas falavam dele. É por isso que no versículo 40, eu vou repetir novamente, ele diz: mas o outro, tomando a palavra, repreendia. Nem sequer teme ou tem temor a Deus ou respeita o Eterno? Estando na mesma condenação, versículo 41, quanto a nós, e de justiça pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. Então o outro ladrão já sabia que aquele homem, o nosso Yeshua, que estava do lado dele ali, não era um malfeitor, não era um homem que tinha cometido nenhum pecado. Não, ele sabia que ele era o Messias, porque ele já ouviu falar sobre ele. Pode ver que ele disse: esse homem não cometeu nenhum mal. Então agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no versículo 42 de Lucas capítulo 23. Eu vou pegar algumas traduções aqui para que a gente possa compreender o 42, aí a gente vai entender o 43 e vai tirar essa ideia do mundo, do que esse ladrão está no céu, ou que esse ladrão já está salvo, ou que esse ladrão intercede pelas pessoas, enfim. Há vários conhecimento que foi passado para o mundo distorcido das Escrituras, tá? Versículo 42, na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que eu tenho aqui, a tradução dela é bem interessante, que diz assim: aí o ladrão que defendia o nosso Yeshua e tinha se arrependido dos seus pecados, no versículo 42 ele diz: Yeshua, o Filho do Eterno,
lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Então o ladrão sabia que o nosso Senhor Yeshua, ele ia para o céu e depois ele tinha que vir na terra para separar o justo do ímpio. Aí ele está falando da sua segunda vinda. O ladrão já tinha consciência disso. É por isso que ele disse no versículo 42, lembra de mim quando vieres com teu reino. Aí ele já está falando do fim dos tempos. Quando o nosso Senhor Yeshua vir com vara de ferro, julgar essa nação e separar o justo do ímpio. E o ladrão está falando para ele que ele lembre dele quando ele vier no seu reino. Isso é a tradução de Jerusalém. Vamos pegar a tradução agora da Nova Bíblia Viva, que diz assim, versículo 42. Yeshua, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Olha que interessante. Nova Bíblia Viva. Lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Aí eu te pergunto, será que quando o nosso Senhor Yeshua ressuscitou num domingo, ele já foi diretamente para o céu? A gente vai ver mais na frente. Claro que não. A gente vai ver mais na frente que ele não foi diretamente para o céu. E outra, ele ainda passou os 40 dias aqui na terra, falando para os apóstolos, aconselhando ele do que irá acontecer. Eu vou provar a você nas Escrituras, tá? Em outra tradução, na tradução Bíblia Judaica Completa, no versículo 42, diz assim, o versículo 42 diz assim, então exclamou Yeshua, lembra-se de mim quando vier como rei. Olha que interessante. Na Bíblia Judaica Completa, ou em outras traduções, vai falar assim, lembra-te de mim quando vier como rei. E quando é que o nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, vai vir como rei? Aí eu vou lhe mostrar biblicamente falando. Será que é quando ele ressuscitar? Claro que não. O ladrão já tinha consciência do processo da ressurreição. Ele sabia que ele já tinha ouvido falar do Messias. Ele já tinha ouvido falar do reino dos céus. Ele sabia que era na segunda vinda dele. E não no momento que ele ressuscitar e ia levar o ladrão. Claro que não. Então você vê que ele está dizendo o quê? Ele está pedindo ao nosso Senhor Yeshua que lembrasse dele quando ele viesse no seu reino. Quando ele entrasse no seu reino, ele lembrasse dele. Em outras traduções, quando ele vier como rei. E qual é o momento que ele vai vir como rei? Aí você tem que abrir sua Bíblia em Mateus. Olha que interessante. Isso é Bíblia, meu irmão. Agora tem que ler. As pessoas não lêem. Mateus capítulo 25 e o versículo 31 ao 34. Vê que interessante. Olha o momento que ele vai vir como rei. Versículo 31 de Mateus capítulo 25. Ele diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com eles, então se assentará no trono de sua glória. Aqui ele está falando da sua segunda vinda. Versículo 32. E serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então haverá uma separação. Ele vai vir com seus anjos, e eles vão separar o justo do ímpio. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E versículo 34, para a gente entender. Então dirá o rei, olha aqui, veja que ele é chamado de rei. Então é aquele momento que o ladrão disse, em algumas traduções bíblicas, quando o ladrão disse, Senhor, lembra de mim, quando vier como rei. Então nesse momento, na sua segunda vinda, ele vai vir como o quê? Como rei, que ele vai estabelecer seu trono aqui na terra, para julgar essa nação, para separar o justo do ímpio. É isso que precisamos entender. E aos que estiverem à sua direita, venha bendito do meu Pai, receber por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, o ladrão já sabia do processo da ressurreição. Então, no texto que ele fala, no versículo 42, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Senhor,
Em outras traduções, Senhor, lembra de mim quando vier como rei. E Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E naquele momento ele não entra, ele não vai para o céu. Ele passa ainda 40 dias aqui na terra, levando o evangelho aos apóstolos, ensinando a ele. Eu vou mostrar a vocês na Bíblia. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para que a gente possa entender o contexto. E entender que aquele ladrão, ele não foi para o céu. Não. O que o nosso Senhor Yeshua tinha dito a ele era uma promessa. Já que ele tinha se arrependido de todos os pecados que tinha feito, o nosso Senhor Yeshua disse a ele que ele estaria salvo. Ele prometeu àquele homem que ele estaria salvo. É esse o texto. Mas cabe às pessoas confundirem, distorcerem, para fazer suas próprias vontades. Aí a gente tem que ter cuidado, tem que ler a Escritura, para que a gente não possa nem acrescentar e nem diminuir nada do que foi escrito na palavra de Deus. Por quê? Senão a gente vai ser cobrado por ele. Agora vamos entrar no versículo 43, que é o versículo onde as pessoas pegam, mas infelizmente foi as traduções que confundiu a minha cabeça e a tua cabeça. Nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, na tradução, ela está mais ou menos assim. Em verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso. Então você pegando essa tradução, sem vírgula nenhuma, dá para você se confundir. Porque quando ele diz, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, dá a entender que ele está dizendo que naquele momento ele vai estar com ele no paraíso. Mas que na verdade foge do contexto, foge daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque quando ele ressuscita no domingo, ele não vai para o céu. A gente vai ver aqui outro texto que eu vou mostrar a vocês. Ele não vai para o céu. Claro que não, ele permanece na terra. Então já cai por terra essa ideia do mundo, ou essas doutrinas que são pregadas aí. Entenda que o problema é a vírgula. Algumas traduções botam a vírgula antes do hoje. Mas eu tenho uma tradução bem interessante, que é a tradução da Bíblia Novo Mundo. Se você puder pesquisar, você vai entender. Olha o que ela diz. Olha onde é que está o ponto. Ele diz assim, e ele lhe disse, em verdade eu lhe digo hoje, ponto, você estará comigo no paraíso. Então ele está dizendo que, em verdade te digo hoje, agora, naquele momento, eu estou falando agora, naquele momento, estará, verbo futuro, comigo no paraíso. Então o nosso Yeshua está prometendo ao ladrão de que na segunda vinda dele, ele será salvo. Ele está salvo. Mas há aquele processo, como eu disse a você desde o início. O corpo dele está na terra, no pó da terra, e o fôlego de vida que tornou ele alma vivente volta para o eterno. Mas quando o Filho do Homem vier, ele vai ressuscitar. Acredito, pela promessa do nosso Yeshua, para a vida eterna. E outros ressuscitarão para a condenação eterna. É isso que precisamos entender. Então, como é que eu posso provar a vocês que o nosso Yeshua está mostrando a ele? De que quando ele vier, ele vai ressuscitar o ladrão para a vida eterna. Mas outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Mas ele vai ser salvo porque o nosso Yeshua o prometeu, que ele seria salvo. Olha o que ele disse, olha o texto de novo. Estará, verbo futuro, comigo no paraíso. Para isso ficar bem claro, abra a tua Bíblia agora. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha que interessante. Olha que interessante. João capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim, versículo 28. Não se admire disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que continuarem a fazer o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Então, o que o nosso Senhor está dizendo naquele texto é de que quando ele vier com seu reino, estabelecer seu trono aqui na terra, separar o justo do ímpio, esse ladrão já está salvo, porque o nosso Senhor Yeshua prometeu a ele que ele estará, verbo futuro, comigo no paraíso. Então é só ler os textos para que a gente possa compreender esse texto. Então o grande problema aí é a vírgula, é o ponto. Que quando o João Ferreira de Almeida traduziu, se você olhar na tela, ele traduziu dessa forma.
E Yeshua lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso. Sem vírgula nenhuma, direto. A gente acha que ele está dizendo que hoje, naquele momento, ele vai estar no paraíso. Mas a gente vai entender que não. Mas a Bíblia Novo Mundo, a tradução, ela diz bem interessante. Em verdade, eu lhe digo hoje, ponto. Naquele momento, você estará comigo no paraíso. Verbo futuro. Ele está falando da sua segunda vinda. Que esse homem que tinha se arrependido lá na cruz e reconheceu ele como Messias e disse a ele, pediu a ele que lembrasse dele quando ele vier no seu reino, ou quando ele vir como rei, ou quando ele entrar no seu reino, esse homem estaria salvo. Então, quando a gente lê João, capítulo 5, 28 e 29, a gente vai entender que todos ressuscitarão. Claro que esse ladrão vai ressuscitar para a vida eterna, porque o nosso Yeshua já tinha prometido a ele que ele estaria salvo. E é interessante, a gente tem que estudar um pouco as Escrituras. Quando João Ferreira de Almeida traduz as Escrituras, ele traduz do grego, principalmente do Novo Testamento, e também do hebraico, mas entendemos que no hebraico e no grego não existe vírgula, não existe ponto. Então daí a gente já começa a entender de que aquela tradução que João Ferreira de Almeida traduziu, colocando a vírgula antes do hoje, foi um equívoco. Que na verdade, se for para colocar a vírgula, ela tinha que estar depois do hoje. Em verdade, eu te digo hoje, vírgula, ou ponto, estarás comigo no paraíso. Mas quando no grego e no hebraico não existe vírgula, só foi colocada porque João Ferreira de Almeida, quando traduziu, colocou a vírgula, aí confundiu as pessoas. Precisamos entender isso. Porque ali no hebraico ou no grego, a gente já entende, dentro de um contexto do versículo 42, de que ele não está falando que ele estaria no paraíso naquele momento, ou no momento que ele ressuscitasse. Claro que não. Mas ele estaria no paraíso na sua segunda vinda aqui na terra. O nosso Yeshua está dizendo ali, está prometendo a ele, dizendo a ele que ele vai dormir na promessa, e quando ele vier a segunda vez, ele estará salvo. É isso que precisamos entender. É a tradução que nos confundiu. Porque no grego e no hebraico não existe a vírgula. Precisamos entender, precisamos compreender, para que a gente possa estudar, meus irmãos, as Escrituras. Tem que ler Bíblia, para que a gente possa entender o plano do Eterno. Mas eu vou provar a você que naquele momento que ele ressuscita no domingo, ele não vai diretamente para o céu, meu irmão. Claro que não. Então cai por terra essa doutrina do mundo. Então ele não vai para o céu imediatamente. Por quê? Abra a tua Bíblia agora. Em João capítulo 20. Olha que interessante. João capítulo 20, versículo do 11 ao 18. Vamos ler com calma. João capítulo 20, versículo do 11 ao 18. Versículo 11. Maria estava junto ao sepulcro. E foram chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro. Versículo 12. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Yeshua foram colocados, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então Maria, a Maria Madalena, né, aquela que ia ser apedrejada, né, na história bíblica, ela foi lá ao túmulo e ao entrar no túmulo ela viu dois anjos sentados lá, onde o nosso Yeshua foi colocado o seu corpo. Versículo 13. E disse-lhe então, os anjos falou para ela, mulher, por que chorais? E ela lhe disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Yeshua de pé, mas não sabia que era Yeshua. Por que ela não sabia que era o Messias que estavam ali de pé? Primeiro, ela estava chorando, ela estava muito triste. Então, naquele momento, ela estava um pouco perturbada. Então, ela não reconheceu o nosso Yeshua, que também vinha em glória, tá? E estava com um corpo glorioso, que já tinha ressuscitado. Então, ela não conheceu o Messias naquele momento, porque ela estava muito triste, muito cabisbaixa. Então, ela não reconheceu. Versículo 15. Yeshua lhe disse, mulher, por que chorais? Veja o que o nosso Yeshua disse. Versículo 15. Mulheres, por que chorais? Mas ela ainda não reconhece. A quem procurais? Pensando ser um jardineiro, ela pensava que era um jardineiro,
porque ela estava cabisbaixa, chorando e triste, lhe disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde puseste, e eu irei buscar. Então, se foi tu que levaste o corpo do Messias, do Senhor, do nosso Senhor, me diz que eu vou buscar aquele corpo. Versículo 16. E disse Yeshua, Maria. Então, quando chama o nome dela, ela já se espanta e olha para ele. Voltando-se, ela lhe diz, em hebraico, Rabi. Então, a partir desse momento, ela reconhece que é o Messias, Rabi. Que quer dizer mestre. E Yeshua lhe disse, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Olha que interessante, versículo 17. Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Então ele ressuscita no domingo e diz a Maria, não me toques, porque eu não subi ao Pai. Então se você afirma que o ladrão está no céu, então você está equivocado. E ele foi sozinho? Ou ele está no local esperando arrebatar para que ele também fosse com ele? Claro que não, meu irmão. O processo da morte, do nascimento, a gente já entende aqui. Aquele momento ali o ladrão sabia. Lembra de mim, quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino, quando você vier como rei, entenda que o ladrão já sabia. E ele disse, a tradução é que confunde. Em verdade, eu te digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Então o ladrão morreu naquele momento. Agora ele morreu na promessa que o nosso Yeshua tinha dado a ele. Porque aqui no versículo 17, ele não subiu ao Pai. Daí em seguida ele diz, vai, porém, a meus irmãos e dizer-lhe, subo ao meu Pai, vosso Pai, e ao meu Deus, vosso Deus. Então, se você pegar esse texto, quem acredita na Trindade já cai por terra. Que ele diz, diz lá aos irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus. Então ele tem um Deus, ao vosso Deus. Então quebra a Trindade, tá? Versículo 18, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos a vinda do Senhor e as coisas que ele lhe disse. Então aqui a gente já entende que ele, naquele momento, ele não subiu ao Pai, ele permaneceu na terra. Eu vou te mostrar que ele passou 40 dias aqui na terra, ensinando ainda os apóstolos. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 1 e versículo 3, olha que interessante. Ainda eles apresentou-se vivo depois sua paixão, depois da sua morte e da sua ressurreição, ele apareceu ainda vivo, com muitas provas incontestáveis, e durante 40 dias apareceu-lhe e lhe falou do que concerne o reino dos céus. 40 dias, Atos capítulo 1 e versículo 3, ele passou 40 dias aqui na terra ensinando aos apóstolos do que se refere ao reino do eterno, o reino de Deus. Aí no momento que ele passa 40 dias, aí sim ele é elevado aos céus. Como é que eu posso provar a vocês? No próprio Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11, olha que interessante, versículo 10, ele diz, estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontravam junto deles. Então os apóstolos estavam olhando para o céu. E 2 homens de branco, que eram os anjos, se aproximaram deles e disseram, versículo 11, homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Este Yeshua que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como vieste, partir para o céu. Então, naquele momento, depois dos 40 dias, ele é arrebatado aos céus, e o anjo deixa bem claro que a mesma forma que ele subiu ao céu, ele vai vir na sua segunda vinda. Então, aquele texto de Lucas capítulo 23 e versículo 43, o ladrão na cruz, e que o ladrão já está no paraíso, é uma doutrina pregada pelas pessoas, é mentira. Ele não está no paraíso, ele não está no céu, ele está no processo da morte. O corpo dele está na terra, o fôlego de vida está com Deus, ele dorme o sono profundo, e na vinda do Filho do Homem, todos ressuscitarão. Os que estiverem no túmulo e os que estiverem obedientes a Deus ressuscitarão para a vida eterna. E os que fizerem ainda o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Então é isso que precisamos entender. Mas só que o nosso Senhor Yeshua prometeu ao ladrão que ele estaria salvo. Eu acredito que vocês já compreenderam. Mas para que a gente possa entender que nenhum ser humano foi feito para viver no céu, e de que eu, você e todos os outros que obedeceram o Criador e que buscam a salvação, a gente vai morar na terra, irmão. Não vai morar no céu. Então a ideia é que o ladrão está no céu. E tem muita gente que pega uma doutrina dizer que ele está intercedendo pelas pessoas. Pelo amor do eterno.
O único que intercede é o Filho, a gente já sabe muito bem disso aqui. Mas o ladrão não intercede por ninguém, que está morto. A única pessoa que morreu, ressuscitou e está à direita do Pai é o nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno. É isso que precisamos entender. Então, para entender que nós vamos morar na terra e nenhum ser humano foi feito para morar no céu, abra a tua Bíblia agora para a gente compreender. Salmo 37, versículo 29. Olha que interessante. Salmo 37, versículo 29. E se você puder ler o Salmo 37 por completo, você vai entender que fala do justo e do ímpio. Você vai ver a recompensa do justo e a recompensa do ímpio, tá? Mas no versículo 29 ele diz algo interessante que precisamos compreender. Olha o que ele diz. Isso é Davi, tá? Olha o que Davi diz. Versículo 29 do Salmo 37. As pessoas que amam a Deus herdarão a terra e nela viverão para sempre. As pessoas que amam, que obedecem, que temem, que fazem a vontade do Criador, herdarão a terra para sempre. Mostrando que o ser humano, ao ser salvo, vai morar na terra. Ô, Valmir, mas na terra? A terra não vai ser destruída pelo fogo? Claro que vai. A gente vai entender mais na frente. Mas vamos ver outro texto, agora o nosso Yeshua falando no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 5. É só você pegar a sua Bíblia e ler, irmão. Parar de seguir tradições de homens e procurar obedecer à vontade de Deus, tá? Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão da Montanha, ele diz aos discípulos assim: felizes são os mansos, quer dizer, os humildes, porque herdarão a terra por herança. Herdarão a terra por herança, mostrando de que aqueles que forem humildes e reconhecerem que são pecadores e se voltarem ao Eterno em obediência, em fazendo a vontade de Deus e buscando o Eterno com humildade, reconhecendo que é pecador, que precisa se santificar todos os dias e obedecendo aos mandamentos, esse sim herdará a terra, quer dizer, será salvo. Porque os salvos viverá na terra e não no céu. Por que, Valmir? Abra a tua Bíblia, a gente vai entender agora. O céu vai ser destruído pelo fogo? Claro que vai. Claro que vai. Mas e o que vai acontecer com os céus e a terra quando forem destruídos pelo fogo? Abra a tua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 3. É só ler, irmão. É só estudar, irmão. Parar de estar só ouvindo as pessoas falarem, tá? E estudar a Bíblia, pegar e estudar as Escrituras. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 11 ao versículo 13, que diz assim. Versículo 11. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Então ele já está dizendo que tudo ao nosso redor vai ser destruído. Então, que vida santa nós precisamos viver? Versículo 12. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Então, os céus, a terra, será destruído pelo fogo. Versículo 13. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, e onde habitará a justiça. Olha que interessante. Haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Onde é que vai habitar a justiça? Na terra. E qual é a justiça? A justiça de Deus é a nossa salvação. É a cidade santa, que a gente vai ver mais na frente. Então, entendemos que haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça? É aqui na terra que vamos viver, e não no céu. Então, aquele ladrão da cruz não subiu ao céu. Ele não está no céu. Ele já não está salvo. Claro que não. Tem que esperar a vinda do Filho do Homem. Porque nenhum ser humano foi feito para viver no céu. E a gente já leu o texto com calma. Ele não está no céu. Ele está aquele processo da morte, do nascimento e da consciência que ele está hoje no sepulcro. Ele está dormindo no sono profundo, esperando a vinda do Filho do Homem. Agora ele dorme na promessa, porque o nosso Yeshua prometeu a ele que ele estará, verbo futuro, comigo no paraíso. Para que isso, para a gente possa finalizar e entender que o ser humano vai viver na terra, Apocalipse. Olha que interessante, livro de Revelação, capítulo 21, versículo do 1 ao versículo 4, eu vou ler com calma.
Versículo 1. Então vi uma nova terra e um novo céu. Mesma coisa que o apóstolo Pedro fala nas suas cartas. 2 Pedro capítulo 3, versículo do 11 ao 13. Olha que interessante. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu já haviam desaparecido. Então aquilo que está em 2 Pedro se cumpre aqui em Apocalipse. E a visão de João é uma visão profética. Então o que Pedro falou lá nas suas cartas condiz com aquilo que está em Apocalipse. João vê novos céus e nova terra, porque aquele céu e aquela terra desapareceram, porque foram destruídos pelo fogo. E em seguida diz, e o mar já não existe mais. Versículo 2. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva, que vai se encontrar com o seu noivo. Então, dentro desse contexto, a noiva representa a cidade santa. Dentro desse contexto, tá? Ele compara a noiva à cidade santa, que desce do céu e habita na terra. E os salvos viverão nela. É por isso que Salmos 37, versículo 29, diz que os justos herdarão a terra. O nosso Yeshua no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 5, diz que os mansos herdarão a terra. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 11 ao 13, fala que haverá novos céus e nova terra. E na visão de João em Apocalipse, ele vê realmente novos céus e nova terra, porque aquele céu e aquela terra desapareceram. Foram destruídos pelo fogo. E aqui desce do céu uma nova Jerusalém, a cidade santa, que desce do céu e habita aqui na terra. E só vai entrar nela os salvos. Então o ser humano vai ver onde? Na terra. Não vai viver no céu. Versículo 3. Eu ouvi um alto brado vindo do trono dizendo, atenção, a morada de Deus agora está entre os homens. A morada de Deus está entre os homens. Então vai ser na terra. E ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Então aqueles salvos, ele está... João aqui está na sua visão. Olha, a cidade santa habitará na terra, a morada de Deus estará entre os homens, quer dizer, na terra. Ele será seu Deus, e aquele povo que será salvo será o seu povo. Versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas antigas já passaram. Então, haverá um esquecimento. Então, as pessoas não vão se lembrar mais de nada. Haverá uma vida nova, um corpo glorioso, vão viver na cidade santa e habitará para sempre. Não haverá dor, choro, nem tristeza, só alegria, só a paz. É essa a promessa que o Eterno tem na vida do ser humano, na minha, na sua e do ladrão da cruz, que não está no céu. Entendendo os textos, entendendo os estudos, meus irmãos. Então leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, está tudo na palavra de Deus. Então o ladrão da cruz não está no paraíso. Ele está dormindo na promessa, porque o nosso Yeshua prometeu a ele que ele estará comigo no paraíso, verbo futuro. E de que, quando o nosso Yeshua vier no seu reino, como o próprio ladrão disse no versículo 42, ele estará salvo. Amém, meu irmão? Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham compreendido esse estudo bíblico sobre o ladrão na cruz. Não escute doutrinas de homens, estude a Bíblia, estude as Escrituras, para que você possa apegar as coisas de Deus e pregar o Evangelho, ensinar as pessoas de forma correta. Porque a gente sabe, a gente não pode acrescentar nada na palavra de Deus, tá? E esse ladrão na cruz, ele não está no céu, ele não está intercedendo, ele dorme na promessa da vinda do Filho do Homem. Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno os abençoe.